O anjo Gabriel foi enviado a uma jovem virtuosa chamada Maria e anunciou-lhe que ela daria à luz um filho que reinaria eternamente. Esse filho, Jesus, nasceu em um estábulo e foi visitado por pastores. Posteriormente, uma estrela guiou os sábios do Oriente até o menino. Vamos descobrir quem proporcionou a visão dessa estrela e como Jesus foi protegido da tentativa de assassinato. Mais adiante, encontramos Jesus aos 12 anos, discutindo com os mestres no templo. 18 anos depois, Jesus foi batizado e iniciou sua missão de pregação e ensino sobre o reino, missão essa para a qual Deus o enviou à terra. Para auxiliá-lo nesse trabalho, Jesus escolheu 12 homens e os designou como seus apóstolos. Jesus também realizou inúmeros milagres. Alimentou milhares de pessoas com apenas alguns peixes e pães, curou enfermos e até ressuscitou mortos. Finalmente, vamos conhecer os eventos que marcaram o último dia de vida de Jesus e como ocorreu sua morte. Jesus pregou por cerca de 3 anos e meio, abrangendo, assim, um período de pouco mais de 34 anos, tema central deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar essa jornada incrível. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe seu comentário abaixo para compartilhar suas reflexões conosco. Neste relato, somos apresentados a Maria, uma jovem israelita que residia na cidade de Nazaré. A sua bondade e pureza de coração a tornaram merecedora da visita de um emissário celestial. Deus, reconhecendo sua virtude, enviou o anjo Gabriel para lhe comunicar uma mensagem transcendental. Com uma saudação celestial, Gabriel dirigiu-se a Maria: "Bom dia, altamente favorecida. Deus está com você." Essas palavras iniciais, carregadas de significado, despertaram na jovem uma compreensível inquietação, pois jamais havia visto o mensageiro divino antes. Entretanto, Gabriel prontamente a tranquilizou, revelando o propósito de sua visita. "Não tenha medo, Maria", afirmou o anjo. "Deus se deleita grandemente em você e tem reservado algo extraordinário. Você conceberá e dará à luz um filho, ao qual dará o nome de Jesus." Gabriel prosseguiu, delineando o destino grandioso que aguardava o filho que ela geraria. "Ele será exaltado e chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus o designará para reinar como Davi, mas seu reinado será eterno, sem fim." Perplexa diante da revelação celestial, Maria questionou: "Como será isso possível, uma vez que sou virgem e nunca me uni a um homem?" Gabriel elucidou: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o filho que você conceberá será chamado Santo, Filho de Deus. Além disso, veja como Deus também agraciou sua parenta, Elizabeth, concedendo-lhe um filho mesmo em sua idade avançada. Nada é impossível para Deus." Resoluta e humilde diante da vontade divina, Maria proclamou: "Eis aqui a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Após essa troca celestial, o anjo retirou-se. Em um gesto de solidariedade e celebração, Maria visitou sua parenta Elizabeth. O encontro foi marcado por uma manifestação do Espírito Santo, que encheu Elizabeth de alegria, reconhecendo Maria como bendita entre as mulheres. Após permanecer com Elizabeth por 3 meses, Maria retornou a Nazaré, onde aguardava seu casamento com José. Este, ao saber da gravidez de Maria, cogitou romper o compromisso, até que um anjo de Deus lhe assegurou que aquela concepção era divina. Assim, Maria e José uniram-se em matrimônio, aguardando com expectativa o nascimento do Messias, Jesus. Neste momento solene, testemunhamos o nascimento do Salvador, Jesus, numa humilde estrebaria. Maria e José, guiados pela vontade divina e pela necessidade de cumprir um decreto de César Augusto, encontram abrigo entre os animais. É ali, entre os mugidos e o cheiro da manjedoura, que o Filho de Deus vem ao mundo. A cidade de Belém, onde José nasceu, está cheia e não há lugar para eles se hospedarem. Assim, recorrem à singela estrebaria, onde Jesus é deitado na manjedoura, simbolizando desde o início a humildade que caracterizaria sua vida terrena. Porém, sua chegada não passa despercebida. No campo próximo, pastores vigiam seus rebanhos durante a noite, quando são surpreendidos por uma luz celestial e a aparição de um anjo. O temor inicial logo dá lugar à alegria, pois o anjo traz a mensagem divina: "Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Essa notícia transformadora é seguida pela visão de uma multidão celestial louvando a Deus.
Os pastores, impelidos pelo desejo de testemunhar esse evento extraordinário, partem apressadamente em busca do recém-nascido, encontrado exatamente como o anjo descrevera. Jesus, o Filho de Deus encarnado, é reconhecido e adorado, inaugurando assim sua missão terrena de salvação para a humanidade. Este não é apenas o nascimento de um bebê comum, é a manifestação do divino entre os mortais. Jesus, o Filho de Deus, nasce humildemente em um estábulo, anunciando ao mundo a chegada da redenção e da esperança. Que possamos nos maravilhar com o mistério e a grandeza deste momento sagrado. Observe a brilhante estrela para a qual um dos homens aponta. Ela surgiu quando partiram de Jerusalém. Originários do Oriente, esses homens eram estudiosos das estrelas. Interpretaram que essa nova estrela os guiaria até alguém de grande importância. Ao chegarem a Jerusalém, indagaram: onde está o menino que nascerá para ser rei dos judeus? Os termos judeus e israelitas são intercambiáveis. Vimos a estrela do menino no Oriente, explicaram, e viemos adorá-lo. A notícia perturbou Herodes, o rei de Jerusalém, que não desejava outro monarca em seu lugar. Herodes consultou os principais sacerdotes, perguntando: onde nascerá o prometido rei? Eles responderam: as escrituras indicam Belém. Então, Herodes convocou os homens do Oriente e disse: vão procurar o menino. Quando o encontrarem, informem-me para que eu também possa adorá-lo. Entretanto, Herodes secretamente planejava eliminá-lo. A estrela então conduziu os homens até Belém, parando sobre o local onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram Maria e o pequeno Jesus. Presentes foram oferecidos a Jesus pelos homens. Contudo, em um sonho, Deus advertiu-os para não retornarem a Herodes, levando-os a outro caminho de volta para sua terra. Ao saber que os homens do Oriente partiram, Herodes enfureceu-se e ordenou a execução de todos os meninos de Belém com até 2 anos de idade. Mas, previamente, em um sonho, Deus alertou José sobre os planos de Herodes, levando-o a fugir com sua família para o Egito. Após a morte de Herodes, José levou Maria e Jesus de volta a Nazaré, onde Jesus cresceu. Quem teria feito aquela estrela brilhar? É interessante notar que os homens foram a Jerusalém apenas após avistarem a estrela. Satanás, o diabo, desejava a morte do Filho de Deus e estava ciente de que o rei Herodes de Jerusalém tentaria eliminá-lo. Assim, é possível conjecturar que tenha sido Satanás quem fez a estrela brilhar. Nesta parte, exploraremos um momento significativo na vida de Jesus quando ele tinha apenas 12 anos. A cena se passa no Templo de Deus em Jerusalém, onde Jesus surpreende os instrutores com sua profunda compreensão das Escrituras e da sabedoria divina. A família de Jesus, liderada por José e Maria, fazia a jornada anual de Nazaré a Jerusalém para celebrar a Páscoa, um evento sagrado e importante para o povo de Israel. Essa jornada era longa e árdua, levando cerca de 3 dias a pé. José e Maria, como pais responsáveis, cuidavam não só de Jesus, mas também de seus outros filhos, que eram mais novos. Numa dessas viagens, após a festa da Páscoa, José e Maria partiram de volta para Nazaré, presumindo que Jesus estivesse entre os outros viajantes. No entanto, ao final do dia, perceberam que Jesus não estava com eles. Em desespero, voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo, envolvido em conversas com os instrutores. O que mais impressionou os presentes não foi apenas a presença de Jesus ali, mas sua notável sabedoria e compreensão das Escrituras. Quando questionado sobre sua ausência, Jesus respondeu com uma profunda consciência de sua conexão com Deus, afirmando que deveria estar na casa de seu Pai. Essa experiência destaca não apenas a inteligência precoce de Jesus, mas também sua devoção sincera a Deus. Ele buscava ativamente oportunidades para aprender e crescer espiritualmente, demonstrando um exemplo inspirador de dedicação e busca pela verdade divina. Que possamos, assim como Jesus, cultivar uma paixão pela sabedoria espiritual e pela comunhão com Deus em nossas próprias vidas, buscando constantemente crescer em conhecimento e fé. Você está testemunhando um momento significativo na história. É João batizando Jesus nas águas do Rio Jordão. Este é um evento de importância transcendental, pois marca o início do ministério público de Jesus Cristo.
Vamos analisar mais profundamente esse acontecimento. João, conhecido como João Batista por sua prática do batismo nas águas, é o homem ao lado de Jesus. Ele estava realizando rituais de batismo como um símbolo de arrependimento dos pecados. No entanto, a presença de Jesus nesse contexto é singular, pois ele não tinha pecado a ser arrependido. Então, por que Jesus foi batizado? A razão por trás desse ato reside no propósito maior de Jesus em cumprir a vontade de Deus. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus era um carpinteiro, mas ele estava destinado a um serviço muito maior. Ao solicitar o batismo a João, Jesus estava demonstrando seu compromisso em cumprir o plano divino para sua vida. Após emergir das águas do Jordão, um evento extraordinário ocorreu. Uma voz vinda do céu proclamou: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Além disso, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Este momento foi uma confirmação divina do chamado e da missão de Jesus. Após seu batismo, Jesus se retirou para um lugar isolado durante 40 dias, onde foi tentado por Satanás, mas permaneceu inabalável em sua devoção a Deus. Após essa provação, Jesus iniciou seu ministério público, reunindo seus primeiros discípulos e realizando milagres que confirmavam sua divindade. O batismo de Jesus por João não apenas simbolizou seu compromisso com a vontade de Deus, mas também inaugurou uma nova era de salvação e redenção para a humanidade. Este momento transcende o tempo e é uma fonte de inspiração e esperança para todos nós. A expressão de Jesus parece extremamente séria, não é mesmo? Você já se perguntou por que ele está tão indignado? A razão é que ele se depara com uma cena de ganância e desrespeito dentro do templo de Deus em Jerusalém. O que está acontecendo ali é que alguns indivíduos estão explorando a devoção das pessoas para obter lucro financeiro. Eles estão lucrando excessivamente com a venda de animais, novilhos, ovelhas e pombos, dentro das instalações sagradas do templo. Por que isso é um problema? Segundo a lei de Deus, os israelitas eram instruídos a oferecer sacrifícios de animais e aves como parte de seus rituais religiosos. No entanto, muitos deles não possuíam esses animais ou moravam muito longe de Jerusalém para trazê-los consigo. Como resultado, recorriam à compra desses animais no templo. O que Jesus encontra ali é uma exploração flagrante dessa necessidade religiosa das pessoas. Os vendedores estão inflacionando os preços e tirando vantagem da devoção do povo. Além disso, estão conduzindo transações comerciais dentro do espaço sagrado do templo, o que é uma violação grave. Diante dessa situação, Jesus toma uma atitude enérgica. Ele vira as mesas dos cambistas, derruba o dinheiro e espalha as moedas pelo chão. Ele também faz um chicote de cordas e expulsa os animais do templo, dirigindo-se aos vendedores de pombos com firmeza: "Tirem tudo daqui. Não transformem a casa de meu pai em um mercado." Os seguidores de Jesus que testemunham essa cena ficam perplexos, lembrando-se das escrituras que dizem sobre o zelo do Filho de Deus pela casa de Deus. Essa demonstração de indignação de Jesus é um lembrete poderoso da importância de manter a santidade e a reverência nos lugares consagrados ao culto divino. Durante sua estada em Jerusalém, na ocasião da Páscoa, Jesus realiza diversos milagres. Após isso, ele parte da Judéia e inicia sua jornada de volta para a Galileia, passando pelo distrito de Samaria. Vamos agora examinar o que ocorreu nessa região. Ao chegar a um poço em Samaria para descansar, Jesus parou enquanto seus discípulos foram à cidade comprar comida. A mulher com quem Jesus interage veio buscar água e ele, dirigindo-se a ela, solicitou: "Dê-me de beber." A mulher, surpresa, ficou intrigada. Por quê? Porque Jesus era judeu, enquanto ela era samaritana. A maioria dos judeus evitava os samaritanos e até mesmo evitava interagir com eles. No entanto, Jesus demonstrava amor a todas as pessoas, independentemente de sua origem. Ele explicou: "Se você soubesse quem lhe pede água, você teria pedido a água que dá vida, e ele lhe teria dado." Curiosa, a mulher questionou: "Senhor, o poço é fundo e você não tem balde. Como então pode obter essa água que dá vida?" Jesus esclareceu: "Quem beber da água deste poço terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher, interpretando literalmente as palavras de Jesus, suplicou: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise mais voltar aqui para buscar água."
Entretanto, Jesus estava falando da verdade sobre Deus e seu reino, que é comparável à água que concede vida eterna. Ele então instruiu a mulher: vá chamar seu marido e volte aqui. A mulher, ciente de sua própria situação, respondeu: não tenho marido. Jesus, revelando sua natureza divina, respondeu: você falou corretamente ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Perplexa com a precisão das palavras de Jesus, a mulher reconheceu sua autoridade divina. Nesse momento, os discípulos de Jesus retornaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher samaritana. Esse encontro nos ensina a lição da bondade de Jesus para com pessoas de todas as origens. Assim como ele, devemos tratar a todos com amor e respeito, sem discriminação por raça ou nacionalidade. Jesus deseja que todos conheçam a verdade que conduz à vida eterna, e cabe a nós compartilhar essa mensagem de esperança com o mundo. Podemos observar Jesus neste momento, sentado no alto de um monte na Galileia, ensinando um grupo de pessoas. Aqueles mais próximos a ele são seus discípulos, dos quais escolheu 12 para serem seus apóstolos. Os apóstolos são discípulos especiais de Jesus. Você sabe os nomes deles? Entre eles estavam Simão Pedro e seu irmão André, seguidos por Tiago e João, que também eram irmãos. Outro apóstolo também se chamava Tiago, e mais outro, Simão. 2 dos apóstolos tinham o nome de Judas. Um deles era Judas Iscariotes, e o outro Judas também era conhecido como Tadeu. Além deles, havia Filipe e Natanael, também chamado Bartolomeu, Mateus e Tomé. Após retornar de Samaria, Jesus começou a pregar pela primeira vez: o reino dos céus está próximo. Mas, o que é esse reino? É um verdadeiro governo de Deus, onde Jesus é seu rei, governando do céu para trazer paz à terra. O reino de Deus transformará toda a terra em um belo paraíso. Jesus estava ali ensinando as pessoas sobre esse reino. Ele explicou: assim é que devem orar. E ensinou a oração que muitos chamam de Pai Nosso, onde dizemos: Nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você conhece a oração completa? Além disso, Jesus ensinou às pessoas como devemos tratar os outros. Ele disse: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Dessa forma, Jesus nos instruiu a tratarmos os outros com bondade e consideração, como gostaríamos de ser tratados. Não seria maravilhoso se todos agissem assim na terra paradisíaca? A jovem que vemos aqui tem 12 anos de idade. Jesus está segurando sua mão, enquanto a mãe e o pai da menina estão próximos. Por que eles parecem tão felizes? Vamos entender melhor essa situação. O pai da menina era um homem de destaque na comunidade, chamado Jairo. Um dia, sua filha adoeceu gravemente e foi colocada nessa cama. Apesar dos esforços, a saúde dela só piorava. Jairo e sua esposa ficaram extremamente preocupados, pois parecia que sua filha estava à beira da morte. Além disso, ela era filha única. Diante dessa situação desesperadora, Jairo decidiu procurar Jesus, pois havia ouvido falar dos milagres que ele realizava. Quando Jairo encontrou Jesus, havia uma multidão ao redor dele. No entanto, Jairo conseguiu se aproximar e prostrou-se aos pés de Jesus. Minha filha está muito doente, disse ele. Jesus, por favor, venha curá-la, eu te suplico. Com compaixão, Jesus concordou em acompanhá-lo. Enquanto caminhavam em direção à casa de Jairo, a multidão os pressionava. De repente, Jesus parou. Quem me tocou? Indagou. Ele havia sentido que poder havia saído dele, indicando que alguém o havia tocado. Quem seria? Era uma mulher que sofria de uma doença crônica há 12 anos. Ela havia se aproximado e tocado na roupa de Jesus, e imediatamente foi curada. Esse episódio trouxe alívio a Jairo, pois testemunhou a facilidade com que Jesus realizava curas. No entanto, um mensageiro chegou com más notícias. Não perturbe mais Jesus, disse ele a Jairo. Sua filha faleceu. Jesus ouviu a notícia e tranquilizou Jairo. Não tenha medo, apenas tenha fé, e ela será salva. Ao chegarem à casa de Jairo, encontraram pessoas lamentando a morte da menina. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, apenas dorme. Os presentes zombaram e riram dele, pois sabiam que ela estava morta. Jesus então entrou no quarto onde a menina estava deitada, acompanhado pelos pais dela e 3 de seus apóstolos.
Ele tomou a mão dela e disse: Menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente ela se levantou e começou a andar. A alegria intensa que se seguiu nos rostos da mãe e do pai da menina reflete a magnitude desse milagre. Essa não foi a primeira vez que Jesus ressuscitou os mortos. A Bíblia relata o caso do filho de uma viúva em Naim e também o de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Como rei designado por Deus, Jesus ressuscitará muitos outros mortos. Não é motivo para grande alegria? Um evento marcante ocorreu durante o ministério de Jesus, revelando sua compaixão e poder sobrenatural. Após a trágica morte de João Batista, Jesus retirou-se para um lugar isolado para refletir. Contudo, a multidão, ansiosa por sua orientação e cura, seguiu-o. Ao vê-los, Jesus foi tomado pela compaixão e dedicou-se a ensinar sobre o reino de Deus e a curar os doentes. Ao cair da noite, os discípulos expressaram preocupação com a fome da multidão e sugeriram que fossem dispersos para comprar comida nas aldeias vizinhas. No entanto, Jesus os desafiou, perguntando onde poderiam comprar comida para alimentar tantas pessoas. Ao ser informado sobre os 5 pães e 2 peixes disponíveis entre eles, Jesus não se deixou abalar pela aparente escassez, mas sim pela oportunidade de manifestar o poder de Deus. Após instruir que as pessoas se assentassem na grama, Jesus deu graças a Deus pelo alimento disponível e começou a distribuí-lo. Milagrosamente, todos foram alimentados, sobrando até mesmo 12 cestos de sobras após o término da refeição. Esse evento milagroso não apenas saciou a fome física das multidões, mas também demonstrou o cuidado e a provisão divina. Posteriormente, Jesus realizou outro milagre alimentar, desta vez com 7 pães e alguns peixes. Mais uma vez, todos foram alimentados com abundância, destacando o poder e a generosidade do reino de Jesus. Além desses prodígios, Jesus também confortou seus discípulos durante uma tempestade no mar, caminhando sobre as águas para alcançá-los. Seu convite para que Pedro caminhasse sobre as águas demonstrou sua capacidade de superar as limitações humanas e sustentar aqueles que confiam nele, mesmo diante do medo e da incerteza. Esses relatos ilustram não apenas a capacidade de Jesus de suprir as necessidades físicas das pessoas, mas também sua disposição em oferecer conforto, orientação e segurança em meio às tempestades da vida. No reinado de Jesus, podemos confiar plenamente em seu cuidado constante e em sua capacidade de nos sustentar em todas as circunstâncias. Neste relato, vemos Jesus em um momento íntimo com seus discípulos, transmitindo uma lição poderosa sobre humildade e simplicidade. Enquanto retornavam de uma jornada, os discípulos estavam envolvidos em uma discussão sobre quem dentre eles seria o maior. Jesus, mesmo conhecendo o conteúdo da conversa, decide questioná-los para revelar a natureza de seus corações. Os discípulos se calam, envergonhados de admitir sua vaidade e desejo por status. Jesus então usa a presença de um menino como ilustração de sua lição. Colocando a criança diante deles, ele enfatiza que a verdadeira grandeza no reino de Deus é alcançada pela humildade e pela abnegação, não pela busca egoísta de proeminência. As crianças, inocentes e despretensiosas, são um exemplo de pureza e sinceridade. Ao dizer aos discípulos que precisam se tornar como crianças para entrar no reino de Deus, Jesus destaca a importância de abandonar a ambição egoísta e adotar uma postura de humildade e simplicidade. Este episódio ilustra o amor de Jesus pelas crianças e sua valorização da pureza de coração. Em outra ocasião, quando algumas pessoas trouxeram seus filhos para serem abençoados por Jesus, os discípulos tentaram impedi-las. No entanto, Jesus repreendeu seus discípulos e acolheu as crianças com ternura, demonstrando mais uma vez seu afeto e cuidado por elas. Portanto, ao observarmos a interação de Jesus com as crianças, somos lembrados do valor da simplicidade, da pureza e da humildade no reino de Deus. É reconfortante saber que o amor de Jesus se estende a todos, inclusive às criancinhas, que representam a inocência e a sinceridade que ele tanto aprecia. Em um determinado dia, Jesus compartilhou uma importante lição sobre amor ao próximo. Um homem, buscando entender quem exatamente seria considerado seu próximo, foi confrontado com a resposta reveladora de Jesus.
Este episódio ilustra vividamente a abordagem de Jesus ao ensinar, especialmente por meio de parábolas, como demonstrado na conhecida história do bom samaritano. Jesus frequentemente utilizava narrativas para transmitir suas mensagens, e esta não foi exceção. Ele contou a história de um judeu que, enquanto viajava pela estrada para Jericó, foi brutalmente assaltado e deixado à beira da morte por ladrões. A reviravolta na história ocorre quando um sacerdote judeu e, posteriormente, um levita, passam pelo homem ferido e optam por ignorá-lo, seguindo seus caminhos sem prestar assistência. No entanto, é um samaritano, membro de uma comunidade frequentemente desprezada pelos judeus, quem se compadece do homem ferido. Ele não apenas aplica os primeiros socorros, mas também o transporta para um local seguro e providencia os cuidados necessários para sua recuperação. Após contar essa história, Jesus questiona o homem que fez a pergunta inicial: qual dos três você acha que foi próximo do homem espancado, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Reconhecendo a ação compassiva do samaritano, o homem responde corretamente. Jesus, então, enfatiza a importância desse exemplo de amor ao próximo, instruindo o homem a seguir o mesmo padrão de compaixão em sua própria vida. Essa parábola não apenas ilustra o ensinamento de Jesus sobre o amor ao próximo, mas também destaca sua habilidade única de transmitir lições complexas por meio de narrativas simples e profundas. Ao refletirmos sobre essa história, somos desafiados a considerar como podemos aplicar os princípios do amor e da compaixão em nossas próprias interações diárias, seguindo o exemplo do bom samaritano e as instruções de Jesus registradas na Bíblia. Durante suas jornadas pelo país, Jesus realizava atos de cura em benefício dos enfermos. As notícias desses milagres se espalhavam rapidamente, alcançando aldeias e cidades em todas as direções. O povo, então, trazia até ele os aleijados, cegos, mudos e uma variedade de outros enfermos, e Jesus os curava. Decorridos 3 anos desde que João batizou Jesus, este comunicou aos seus apóstolos que em breve se dirigiria a Jerusalém, onde seria crucificado e, posteriormente, ressuscitaria dentre os mortos. Enquanto isso, prosseguia com seus atos de cura. Em um sábado, enquanto Jesus ensinava, uma mulher aflita surgiu, havia ela padecido por 18 anos, andando encurvada e incapaz de se endireitar. Jesus, então, estendeu suas mãos sobre ela, e a mulher foi imediatamente curada. A ação de Jesus despertou a ira dos líderes religiosos, que declararam: há 6 dias para trabalhar, nestes, pois, vinde e sede curados, e não no dia de sábado. Jesus, porém, repreendeu-os, questionando: hipócritas! Qual de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento e o leva a beber água? Não devia esta mulher, que é filha de Abraão, e que Satanás tinha detido 18 anos, ser solta deste cativeiro no dia de sábado? Posteriormente, Jesus e seus discípulos partiram para Jerusalém. No caminho, próximo a Jericó, 2 mendigos cegos clamaram por socorro ao ouvirem a passagem de Jesus. Ele os convocou e indagou: que quereis que vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Jesus, então, tocou-lhes os olhos, e instantaneamente recuperaram a visão. Todos esses feitos miraculosos de Jesus tinham como motivação seu amor pelas pessoas e seu desejo de que nelas fosse fortalecida a fé. Dessa forma, podemos ter a confiança de que, em seu reinado como rei, ninguém mais na terra será afligido por doenças. Logo após ter curado 2 mendigos cegos, Jesus dirigiu-se a uma pequena aldeia próxima de Jerusalém. Aos seus 2 discípulos, ordenou: dirijam-se à aldeia e encontrarão um jumentinho. Desatem-no e tragam-no a mim. Ao trazerem o jumentinho, Jesus montou nele e seguiu em direção a Jerusalém, que estava próxima. À medida que se aproximava da cidade, uma grande multidão veio ao seu encontro. Muitos tiraram seus mantos e os estenderam pela estrada. Outros cortaram ramos de palmeiras e também os colocaram na estrada, clamando: Bendito seja o Rei que vem em nome de Deus. No antigo Israel, os novos reis costumavam entrar em Jerusalém montados em jumentos novos para se apresentarem ao povo. E isso foi exatamente o que Jesus fez. Essas pessoas expressaram assim o desejo de tê-lo como rei. Contudo, nem todos compartilhavam desse desejo, como se observa pelo que ocorreu quando Jesus adentrou o templo. No templo, Jesus curou cegos e aleijados. As crianças, ao presenciarem isso, louvaram Jesus em alta voz.
Isso, porém, indignou os sacerdotes, que disseram a Jesus: ouviu o que estas crianças estão dizendo? Sim, ouvi, respondeu Jesus. Nunca leram nas Escrituras: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste louvor. E, assim, as crianças continuaram a louvar o Rei de Deus. Desejamos ser como essas crianças, não é verdade? Alguns podem tentar impedir-nos de falar sobre o reino de Deus. Entretanto, continuaremos a proclamar as maravilhas que Jesus realizará para o povo. Ainda não era o tempo para Jesus iniciar seu reinado. Quando esse tempo virá? Isso era algo que os discípulos de Jesus queriam saber. Descobriremos a resposta em breve. Neste cenário, encontramos Jesus no Monte das Oliveiras, acompanhado por seus 4 apóstolos. Entre eles estão André e Pedro, bem como Tiago e João. Ao longe, vislumbra-se o templo de Deus, localizado em Jerusalém. Passaram-se 2 dias desde a entrada de Jesus em Jerusalém, quando montado em um jumentinho, ocorrida numa segunda-feira. Agora, é terça-feira. Naquele dia, Jesus compareceu cedo ao templo, onde os sacerdotes tentaram prendê-lo com a intenção de matá-lo, mas recuaram diante do temor. Dirigindo-se aos líderes religiosos como cobras e filhos de cobras, Jesus alertou-os sobre o castigo divino que os aguardava em razão de suas más ações. Em seguida, Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, onde os 4 apóstolos o interpelaram com questionamentos sobre o futuro. Os apóstolos indagaram sobre eventos vindouros, conscientes de que Jesus acabaria com a iniquidade na terra, mas desejavam saber o momento desse desfecho e sua subsequente reinserção. Jesus, ciente de que seus seguidores terrestres não poderiam testemunhar sua volta, pois estaria no céu, abordou com eles os eventos que ocorreriam no mundo enquanto ele reinaria no plano celestial. Dentre tais eventos, Jesus previu muitas guerras, enfermidades e fomes, um agravamento da criminalidade e a ocorrência de grandes terremotos. Além disso, ressaltou que as boas novas do reino de Deus seriam proclamadas por todo o mundo. Muitos destes eventos já foram observados em nosso tempo, o que nos assegura que Jesus já reina no céu e em breve extinguirá toda a malignidade na terra. Numa noite de quinta-feira, 2 dias após, Jesus e seus 12 apóstolos reuniram-se em uma sala de sobrado para a ceia da Páscoa. Ao sair da sala, Judas Iscariotes, o traidor, foi em direção aos sacerdotes para tramar a captura de Jesus. No dia anterior, Judas havia se encontrado com os sacerdotes, perguntando-lhes: o que me darão se eu os ajudar a prender Jesus? Eles concordaram em lhe dar 30 moedas de prata. Assim, Judas foi até eles, pronto para conduzi-los até Jesus. Um ato traiçoeiro, sem dúvida. Durante a ceia, Jesus instituiu uma nova e significativa prática. Ele ofereceu aos apóstolos um pedaço de pão, simbolizando seu corpo, entregue por eles. Em seguida, deu-lhes um cálice de vinho, representando seu sangue, que seria derramado por eles. Este momento é conhecido como a Ceia do Senhor ou Ceia Noturna do Senhor. Enquanto os israelitas celebravam a Páscoa para recordar o anjo de Deus que poupou suas casas no Egito, Jesus instruiu seus seguidores a lembrarem-se dele e de seu sacrifício. Ele os instruiu a celebrar essa refeição especial anualmente, como um memorial de sua vida entregue por eles. Após a ceia do Senhor, Jesus encorajou os apóstolos a permanecerem firmes na fé. Juntos, entoaram cânticos em louvor a Deus e partiram, já tarde da noite. O próximo destino deles seria revelado. Ao saírem da sala do sobrado, Jesus e seus apóstolos dirigiram-se ao jardim de Getsêmani, um local que frequentavam comumente. Lá, Jesus instruiu seus discípulos a permanecerem acordados e orarem, afastando-se um pouco para orar em particular. Ao retornar, encontrou os apóstolos adormecidos, apesar de tê-los alertado 3 vezes para permanecerem vigilantes. Expressando sua decepção com a situação, Jesus questionou como podiam dormir em uma hora tão crucial, visto que se aproximava o momento de ser entregue aos seus inimigos. Neste momento, uma grande multidão se aproximou, portando espadas, paus e tochas para iluminar o caminho. Entre eles estava Judas Iscariotes, que se adiantou e traiu Jesus com um beijo. Jesus perguntou: Judas, você me trai com um beijo? Sim, o beijo foi o sinal, sinalizando aos seus captores quem era o alvo. Os inimigos de Jesus avançaram e o prenderam, mas Pedro, impetuoso como era, tentou defendê-lo, sacando sua espada e ferindo um dos homens, cortando-lhe a orelha.
No entanto, Jesus, demonstrando sua compaixão e poder, curou a orelha do homem ferido. Dirigindo-se a Pedro, Jesus o instruiu a guardar a espada, destacando que poderia facilmente solicitar ao Pai Celestial a ajuda de milhares de anjos para sua proteção. No entanto, Jesus reconheceu que o momento de sua prisão havia chegado e aceitou ser levado pelos seus captores, dando início aos eventos que se desenrolariam em seguida. Eis um acontecimento de extrema gravidade: Jesus está sendo crucificado. Ele foi pregado em uma cruz, com os pregos perfurando suas mãos e seus pés. Por que alguém faria isso com Jesus? Isso ocorreu devido ao ódio de algumas pessoas contra Jesus. Quem foram essas pessoas? Uma delas foi o anjo caído, Satanás, o diabo. Ele foi aquele que conseguiu induzir Adão e Eva a desobedecer a Deus. E foi Satanás quem incitou os inimigos de Jesus a cometerem esse terrível crime. Mesmo antes de ser pregado na cruz, os inimigos de Jesus perpetraram atos malignos contra ele. Lembra-se de quando o prenderam no jardim de Getsêmani? Quem foram esses inimigos? Sim, foram os líderes religiosos. Vejamos o que ocorreu em seguida. Quando Jesus foi levado pelos líderes religiosos, os apóstolos fugiram. Eles o deixaram sozinho com seus inimigos porque estavam temerosos. No entanto, os apóstolos Pedro e João não se distanciaram. Eles o seguiram para observar o desenrolar dos acontecimentos. Os sacerdotes conduziram Jesus até a presença do ancião Anás, que antes havia sido sumo sacerdote. A permanência lá não foi prolongada. Então, levaram Jesus à residência de Caifás, que naquele momento era o sumo sacerdote. Muitos líderes religiosos se reuniram na casa dele. Na residência de Caifás, foi realizado um julgamento. Convocaram testemunhas para proferirem falsos testemunhos contra Jesus. Todos os líderes religiosos declararam: Jesus deve ser condenado à morte. Cuspiram em seu rosto e o agrediram com socos. Enquanto isso, Pedro estava do lado de fora, no pátio. Era uma noite fria, e as pessoas haviam acendido uma fogueira. Enquanto se aqueciam junto à fogueira, uma serva olhou para Pedro e disse: Este homem também estava com Jesus. Não, eu não estava, respondeu Pedro. Por 3 vezes, alguém acusou Pedro de ter estado com Jesus. No entanto, em todas as ocasiões, Pedro negou veementemente. Na terceira vez, Jesus virou-se e olhou para ele. Pedro lamentou ter proferido mentiras e saiu chorando. Quando amanheceu, na manhã de sexta-feira, os sacerdotes levaram Jesus para o grande local de reunião deles, o salão do Sinédrio. Ali, discutiram o que deveriam fazer com ele. Em seguida, levarão-no até Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Este homem é um criminoso, disseram os sacerdotes a Pilatos. Ele merece a morte. Após interrogar Jesus, Pilatos declarou: Não vejo motivos para condená-lo. Então, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas. Herodes era o governante da Galileia, mas estava em Jerusalém. Herodes também não encontrou motivos para condenar Jesus e o enviou de volta a Pilatos. Pilatos queria libertar Jesus. No entanto, os inimigos de Jesus preferiram que fosse solto um outro prisioneiro em seu lugar, o criminoso Barrabás. Já era meio-dia quando Pilatos levou Jesus para fora. Disse ao povo: Eis o seu rei. Mas os principais sacerdotes clamaram: Remova-o. Crucifique-o. Assim, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. No início da tarde de sexta-feira, Jesus foi crucificado. Embora não seja visível na ilustração, cada lado de Jesus tinha um criminoso, também crucificado para morrer. Pouco antes de Jesus expirar, um dos criminosos dirigiu-lhe estas palavras: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é maravilhosa essa promessa? Você sabe a qual paraíso Jesus se referia? Aquele que Deus criou no princípio? Sim, na terra. E quando Jesus reinasse no céu, ele traria esse homem de volta à vida, para habitar no novo paraíso na terra. Isso não é motivo para grande alegria? E assim, a crucificação de Jesus nos lembra do imenso sacrifício que ele fez por toda a humanidade. Através de seu sofrimento e morte, ele ofereceu a promessa de redenção e a esperança de um futuro no paraíso. Que possamos sempre recordar seu amor e seu compromisso com a salvação de todos nós. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!